Eu quero continuar então falando com você hoje, tá? Vigiando a motivação do coração. E hoje eu vou estar falando com você a última parte, a terceira parte dessa série de mensagens. Gente, olha só, eu comecei falando um pouquinho sobre a vida do rei Saul. E, gente, interessante é que nós falamos muito sobre a vida do rei Saul nessa questão de vigiar a motivação do coração. Por quê? Porque o rei Saul, ele é um grande exemplo, gente, de alguém que começou super bem e terminou muito mal. E isso é um grande princípio para a nossa vida. Você que já é um líder de life, você que lidera um ministério, você que está crescendo em Deus, você que é apaixonado por Deus, pela presença de Deus, você que ama muito a Jesus. Você precisa, sabe, entender que esse é um princípio determinante na sua saúde como cristão, aonde você vai chegar, se você vai chegar lá na frente. O que eu vou falar hoje aqui, ele é determinante para isso, tá? E a vida do rei Saul, até então não era rei, né? Era só o Saul, tá? Então, a primeira coisa que eu falei é que ele começou super bem, gente. O rei Saul, ele começou muito bem. A gente vê a história dele, a preocupação dele quando o pai dele havia perdido as jumentas. Ele tem sempre uma boa atitude, ele vai atrás das jumentas. Depois ele fica preocupado com o que o pai estava pensando, se o pai estava preocupado com ele ou não. Sabe, ele começa muito bem a sua jornada. E o profeta Samuel diz para ele que ele vai se tornar o rei de Israel, e isso não entra no coração dele. Olha só, o rei de Israel, ele havia recebido uma palavra, mas ele não permite que isso tome o coração dele e encha a vida dele de orgulho, sabe? Até então aí ele mantém um coração muito nobre, com atitudes muito nobres. Ele não quer se aparecer, ele não quer nada, nenhum tipo de reconhecimento até então. Porém, quando ele se torna rei, tudo começa a mudar, gente, tá? A segunda coisa que eu falei com vocês foi que as vitórias e os elogios inflaram o ego dele e sutilmente mudaram a direção do coração. Foi desfocada a motivação do coração. Quer dizer, até então ele estava indo bem. Quando é que a coisa muda? Quando é que a coisa muda? E aqui que entra. Quando agora eu quero estar no centro das atenções, eu quero os holofotes em mim aqui, sabe? Eu quero ser reconhecido pela minha liderança, eu quero estar em destaque, eu quero ser o mais, eu quero fazer a diferença, mas não é fazer a diferença para Jesus, para o reino de Deus, é ser um destaque. Quando eu começo a buscar, até por exemplo, eu quero ver o meu life crescer para mostrar para todo mundo que eu dou conta, que eu sou mais e tal. Quando eu começo com essa motivação. E foi assim que o rei Saul, foi aí que tudo mudou. Né? Ele começou a ser vitorioso, gente, nas batalhas. E começaram a elogiar muito ele. Só que ele começou a gostar muito disso. Tá? E daí o coração de alguém que era tão legal, uma motivação tão correta, sutilmente foi mudando. Sutilmente foi mudando. Né? Até que a motivação dele mudou. Talvez ele nem percebeu quando isso mudou. O fato é que mudou, mas mudou também a história dele. Né? E veio trazer muita tristeza para a sua vida. Tá? E eu quero que você acompanhe comigo ali, 1 Samuel capítulo 15, verso 30 e 31. Caio vai achar ali para mim. Antes do ponto 3, a Bíblia diz assim, 1 Samuel 15, do 30 e 31. Então disse Saul, quando chega um momento aqui que ele recebe uma direção de Deus para a vida dele, que ele deveria exterminar um exército, e ele não faz tudo aquilo que Deus manda ele fazer. Aí entra esse texto aqui, tá? Eu estou recapitulando. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, sabe, a fundo, leia 1 Samuel capítulo 15, vai ser bênção para a sua vida. Então, disse Saul, ele falando com o profeta Samuel, ele diz assim, pequei, honra-me. Porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, o teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. O que acontece? Ele obedece, mas ele não obedece completamente, tá? E quando ele peca, ele é destituído do trono, ele perde a unção de rei, não é?
Gente, e tem muitas pessoas que acabam perdendo a unção, ministerialmente falando, e nem notam quando isso acontece. Sabe? E aqui foi esse caso. Ele entendeu que ele tinha pecado contra Deus, mas olha só o coração dele. Ele fala, pequei. Daí, vírgula. Porém, Samuel, honra-me. Mesmo assim me honra, eu preciso de honra. É isso que eu quero receber. Olha só, não é? Honra-me diante do povo, honra-me diante dos anciãos, sabe, volta comigo, se você estiver do meu lado, eles vão achar que, ó, eu tô super bem, não tem nada de errado comigo. Essa era a preocupação dele, não era o seguinte, olha, eu pequei contra Deus, não era isso. Samuel, o que Samuel faz, gente? Verso 35, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. E eu terminei isso semana passada. Mas o que acontece aqui? Tá? Nesse momento aqui, o profeta Samuel, ele olha pro rei Saul, então, querendo só honra, né? Ele até acompanha o Saul, né? Talvez, eu quero que você imagine, né, a situação. Talvez ele olha para o Saul e fala, é isso que você está querendo? Você quer honra? Você não está entendendo que você pecou contra Deus? Você quer honra? Então tá bom, eu vou com você. Sabe, se você não está buscando honra de Deus na sua vida, você está buscando honra terrena, então eu vou acompanhar você. Porém, a Bíblia diz adiante que depois daquele dia, Samuel nunca mais viu Saul. Mas ele tinha pena de Saul. Gente, uma vez que você perde a unção, uma vez que você perde, sabe, a proteção divina de Deus ali, o mover divino de Deus, meu Deus, é digno de pena mesmo. E tudo começa com uma motivação errada. A terceira coisa que eu quero entrar hoje aqui, nós vamos iniciar a nossa terceira parte, é assim, olha, põe aí para mim, Caio, por favor, veja os resultados da motivação errada, tá? Eu vou falar sobre características que mostram que bem provavelmente a motivação do coração foi desfocada, tá? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, tá? Então o que eu vou falar aqui um pouquinho com você? E é isso que nós vamos percorrer hoje aqui. E eu creio que Deus vai falar muito com você, tá? Eu quero trazer algumas características, gente, que mostram, tá? Que a nossa motivação está errada, tá? E se porventura, aquilo que eu falar hoje aqui com você, tá? Estiver acontecendo na sua vida uma ou mais dessas características, muito provável que a sua motivação está errada, tá? Muito provável. Em outras palavras, não é nem um sinal amarelo que eu vou estar falando aqui, é um sinal vermelho mesmo, ok, gente? Tá? Se você não quiser perder, sabe, a unção de Deus sobre a sua vida, fique atento ao que eu vou estar falando hoje aqui com você. Porque não é um sinal amarelo. Repito, é um sinal vermelho que eu vou estar falando hoje. Ok? Vamos lá então. A primeira coisa que nós vemos aqui, gente, todo esse texto, toda essa história do rei Saul. Uma desobediência sutil às autoridades. Repito. Uma desobediência sutil às autoridades. Eu quero pedir para o Caio, lá dentro, Caio, por favor, filho, fica atento aqui. Tá bom, filho? Obrigado. Nós vamos percorrer bem rápido hoje aqui. Então, uma desobediência sutil às autoridades. O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu aqui? Saul, ele obedeceu? Obedeceu. Mas não tudo. Não é? Em outras palavras, né? Ele obedeceu, a obediência foi completa a liderança dele, mas quase, faltou quase. Qual que era a direção para ele? Olha, mata o rei, mata os animais, mata tudo, não deixa sobreviver nada. O que ele faz? Ele realmente mata tudo, ele só deixa o rei e só deixa os animais. Então foi quase, né? É uma obediência quase completa a liderança. Agora vamos trazer para a nossa realidade aqui. Preste atenção. Todas as pessoas que na nossa igreja exercem liderança sobre você. Quem que é um líder sobre você? Um líder de ministério,
um líder de célula, um discipulador, um pastor. Vamos trazer para a nossa realidade, tá bom, gente? Às vezes, você recebe uma direção da sua liderança, olha, aconteceu talvez uma situação, você vai se aconselhar, e sua liderança fala para você, olha, faça assim, 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 assim. Tá? Porque vai dar certo, confia, porque eu já passei por isso, então faça desse jeito. O que acontece? Você faz, mas você não faz tudo. Você fala, não, é que nesse um ponto eu acho que do jeito que eu vou fazer é melhor. Pode ser melhor. E aí, tá bom, eu obedeci o que a minha liderança falou, só que eu não, só aquele um detalhe que eu não fiz. Exatamente o que o rei Saul fez. Não é? E olha só qual era o propósito dele, gente. Por que ele preservou os animais? Era para sacrificar para Deus ainda. Fala, Deus, ó, isso aqui é para sacrificar para o Senhor. Eu trouxe para sacrificar para o Senhor. Tinha uma boa intenção nisso? Ele ia fazer para Deus? Só que ele estava o quê? Desrespeitando uma direção da sua liderança. Então a obediência dele não foi completa. Olha só. Sinal vermelho aí, gente. Sinal vermelho. Sabe, quando a sua liderança estiver dando uma direção para você e tal, sabe, siga ela completamente. Muitas pessoas acabam pecando na sua vida, perdendo, às vezes, o que Deus tem lá na frente. Sabe por quê? Porque decidem viver uma vida independente. Independente. Sabe, sem buscar na minha liderança, sem obedecer minha liderança, eu faço, mas não faço completamente, faço em partes. O que nós estamos falando aqui, gente, não é, sabe, olha, agora eu vou ser dominado pela liderança. Não, não é isso, eu estou falando sobre princípios da palavra de Deus aqui. Sabe, na nossa igreja nós não temos uma liderança opressiva, dominadora, sabe. Tanto é que se você quiser fazer o que você quiser, tudo bem, não tem problema. Só que se você quebrar princípio, você vai ter que colher o resultado da quebra de princípio. Né? E não tem como escapar disso. Não é porque jogaram maldição, não é porque não gostam de você, não é porque estão tratando você indiferente, é porque quebrou o princípio. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, quando você recebe uma direção, quer seja para a célula, quer seja para a sua vida pessoal, quer seja para o discipulado, qualquer coisa, quando a sua liderança falar, preste atenção, sabe, faça, tome isso como uma prioridade da sua vida, como algo importante, porque isso é um princípio da palavra de Deus, gente. Sabe, Deus quer usar a sua vida poderosamente, Deus quer fluir o rio dele através da sua vida, mas ele não vai usar um canal obstruído. Ele precisa usar um canal super, super obediente. Sabe? E essa palavra, ela não é só para você não, ela é uma palavra para mim, queridos. Quando eu estava sendo ministrado com essa palavra aqui, eu trouxe muito para a minha própria vida. Sabe? Eu e você, nós precisamos cada vez mais, sabe, ser muito mais, sabe, obedientes à nossa liderança. Aquilo que nós temos recebido da nossa liderança. Por quê? Porque isso atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A segunda coisa, segundo sinal aí, segunda característica que eu quero falar com você aqui é: põe a culpa nos outros. Põe a culpa nos outros. O que aconteceu aqui? 1 Samuel capítulo 15, o verso 19 e o verso 21 diz assim, olha. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? O profeta Samuel estava perguntando para ele. Por que você fez isso, cara? Ei, por que você não obedeceu completamente? Por que você fez o que você quis? Verso 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha que de pau, gente. Eu fiz. E ele fala o seguinte: e eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Eu só trouxe o rei. Eu só trouxe o Agag só isso que eu fiz. E ele continua, verso 21. Mas o povo
tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O que acontece aqui, queridos? Quem que era o rei da história aqui? Quem que era o rei? Quem que mandava ou desmandava o que ia acontecer, o que não ia acontecer ali? O povo decidiu trazer as ovelhas, trazer os bois para sacrificar ao Senhor. Mas quem que era o rei da história? O que ele faz aqui? Ele transfere a culpa. Você está entendendo, gente? Feita uma pesquisa com os CEOs mais bem-sucedidos ao redor do mundo. CEO é um nível maior de liderança dentro das empresas. Estou falando no secular, tá? Não estou falando dentro da igreja, no secular. E eles descobriram 2 tipos de CEOs. Líderes excepcionais. Líderes muito bem-sucedidos e líderes excepcionais. Os líderes super bem-sucedidos, sabe o que descobriram neles? É assim. Quando eles são entrevistados e eles são questionados acerca do resultado de vida deles, do sucesso deles, eles dizem o seguinte: olha, realmente, eu alcancei todo esse sucesso porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu aconteci assim, eu aconteci desse jeito e tal. E quando eles são questionados, olha, porém, teve algumas situações aí na sua carreira que você se deu muito mal. Não, é verdade, realmente, mas a culpa foi do fulano, do ciclano, do ciclano. Líderes até que bons, mas sabe de onde surgiu os líderes excepcionais? Líderes excepcionais, gente, você entenda uma coisa. Eu quero usar uma ilustração aqui da janela e do espelho. Líderes razoáveis, líderes bons, quando eles querem falar sobre o sucesso na vida deles, eles sempre vão para o espelho. Olha, é porque eu sou demais, é porque eu sou bom, é porque eu consegui. O resultado da minha vida é porque eu sou demais. E do fracasso dele, eles sempre vão olhar pela janela. É por causa dele, é por causa do fulano, é por causa do ciclano. Agora, os líderes excepcionais, quando eles são questionados sobre o sucesso deles, sabe o que eles falam? Ele falou: olha, realmente, eu tive muito sucesso. Só que foi por causa da equipe que eu tinha. Se não fosse a equipe que eu tinha, sabe, com a equipe que eu tinha, qualquer um fazia sucesso, o sucesso que eu fiz. Então, o mérito nem é 100% meu. Na verdade, o meu mérito é muito pouco comparado com a equipe que eu tive. Eu só tive boas pessoas ao meu lado, foi por causa disso. Foi por causa da minha esposa, que esteve sempre ao meu lado ali, sabe, me apoiando, sendo o braço direito, por causa dos meus filhos que são demais, por causa, sabe, eles sempre, quando eles são questionados sobre o sucesso deles, eles olham pela janela. Agora, da mesma forma, eles são questionados sobre os fracassos deles. Mas olha, porém, você teve alguns percalços aí na sua vida, algumas coisas que deu muito errado, né? E eles falam: realmente, olha, eu tive vários momentos ruins na minha vida. E todos eles foi por minha causa mesmo. Foi eu que causei. A culpa foi sempre 100% minha. Nesse momento eles olham para o espelho. Os líderes excepcionais, sabe, eles vão procurar dessa forma. Por quê, querido? Quem olha para o espelho está sempre crescendo. Entenda isso. Entenda isso. Agora, quem olha pela janela não tem a oportunidade de poder crescer. Então, um líder excepcional, ele não vai colocar a culpa nos outros, mas o Saul, ele fez isso. Sabe, não seja daqueles que quando você é questionado, quando alguém fala qualquer coisa, mesmo que a pessoa esteja errada, sabe, sempre aprenda com aquilo, tenha um coração de aprender. Sabe, isso você pode levar para dentro da sua casa, e você pode levar para dentro do seu ministério. Você pode trazer para o seu casamento, você pode trazer para o seu discipulado, você pode trazer para a sua liderança, você pode trazer para o seu pastoreio, aonde você for. Sabe, traga esse princípio para dentro de você. Se você quiser, com a motivação correta, se tornar um líder excepcional para Deus, você quer ter uma vida que honre a Deus. Quando você tiver muito sucesso na sua vida, lembra daqueles que estiveram ao seu lado. Amém?
Quando você tiver os seus fracassos, vai lá. Eu faço muito isso. Eu falo, Deus, me perdoa, Deus, porque eu errei em alguma coisa errada eu fiz. Senhor, me ensina porque eu quero aprender. Mas ensina logo, Deus, porque eu não quero continuar falhando. Gente, na vida de um pastor é muito assim que acontece. Sabe? Às vezes você está indo, você fala, não, eu vou acertar. E você não acerta. Qual o problema disso? Eu errei. Simples assim. Gente, como eu errei nessa igreja. Talvez você saiba, pastor, você errou mesmo. Eu lembro dessa. Mas, gente, realmente, nós não somos perfeitos, mas nós temos que ter um coração de buscar em Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Terceira coisa aí, terceira característica. Muito sacrifício, mas um coração rebelde. O que isso significa? Por que essa característica? Muito sacrifício, mas um coração rebelde. Sabe, gente, você conhece pessoas que trabalham demais para Deus, são pessoas super voluntárias. Grandes voluntários. Porém, pelas costas, quando está sozinho em casa, quando ninguém está vendo, solta as cobras, solta os lagartos ali. Sobre a sua liderança, sabe? E olha só, gente, como é importante a gente proteger a nossa liderança, muito importante. Sabe, principalmente dentro da nossa casa, Muitas vezes, sabe, nós fazemos tudo certinho na frente dos outros. Quando a gente chega em casa, a gente desaba e às vezes na frente dos nossos filhos. Sabe por quê, gente? Muitas pessoas têm perdido os seus filhos lá na frente, para o mundo. Pessoas que eram cristãos, assim, serviam a Deus. Você fala, poxa, o pai e a mãe serviam, sabe, são demais servindo a Deus. Mas acabaram perdendo os filhos aí para o mundo, sabe por quê? Muitas vezes, porque começaram a falar demais o que não devia dentro de casa. Não começaram a honrar a liderança, não começaram, sabe, a mostrar para os filhos como isso é importante. Aí o filho só vai pegando isso, consciente ou inconscientemente, vai guardando, vai falando, poxa, sabe, meu pai e minha mãe trabalham tanto, e a liderança deles faz isso, é assim, e não sei o que, eu não quero isso para a minha vida. Talvez eles não falam, não verbalizam isso, mas já aqui dentro já formou, o coração e aqui já formou. Não é? E aí, muito joelho no chão, sabe, muito arrependimento para Deus, sabe, transformar essa situação. Mas Deus transforma, amém, gente? Tá? Então, olha só, vamos continuando aqui, 1 Samuel capítulo 15, dentro desse tema aqui, ó, verso 22 e 23, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra? Ele estava falando pro Saul, falou, Saul, cara, você quer sacrificar animal, mas você acha que Deus está se importando com isso? Você acha que isso é mais importante do que obedecer a palavra dele? Deus tinha mandado você fazer isso, era para exterminar tudo. E você quis fazer uma boa ação para Deus, Deus não está se importando com o seu sacrifício. Ele está se importando com o seu nível de obediência aos princípios da palavra, é isso que ele está querendo dizer para você. E ele continua, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, olha, seja pronto em obedecer. Não adianta depois você querer ficar aparecendo e servindo e mostrando de bonzinho. Deus quer que você obedeça, seja pronto a obedecer. É isso que ele está falando para mim e para você, querido. E ele continua no verso 23, por quê? Porque, olha, eu até deixei em negrito ali, ó, porque a rebelião é um pecado de feitiçaria. Meu Deus do céu, que coisa séria. Quando eu sou rebelde com a minha liderança, quando eu não obedeço completamente, sutilmente eu estou sendo rebelde. Sabe, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação, né? Ainda assim, a rebelião é como a idolatria, culto a ídolos do lar, a imagem, está comparando a mesma coisa, gente. E eu vou aprofundar isso aqui com você. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que coisa séria, que coisa séria.
É quebrar princípio. Agora, vamos lá. Nós vamos tratar um pouco esse texto aqui. Eu quero que você compreenda o nível de importância na questão da rebelião. Sabe, de eu não ser completo na minha obediência. De eu descobrir a minha liderança. Vamos lá, vamos continuando aqui. Põe aí para mim, Caio. Olha só, que eu quero que você veja aqui comigo. Vamos tratar isso aqui. Por que a rebelião ela é como o pecado de feitiçaria? Por que a Bíblia está dizendo isso? Ser rebelde é como ser um feiticeiro. E a obstinação é idolatria, culto de imagens. É como se eu estivesse cultuando imagem. A rebelião, ela é isso aqui. Põe o próximo slide aí, Caio, por favor. Olha só. Então, o que Deus está dizendo nessa palavra aqui, que nós acabamos de ler? Rebelião, feitiçaria, culto a imagens, são todos iguais. Todos estão na mesma balança. Agora aqui a questão é por quê? Mas o que rebelião tem a ver, gente, com feitiçaria? Você fala, meu Deus, feitiçaria. Por que iguala, sabe, feitiçaria? O que é um feiticeiro, gente? Pensa aqui comigo. O que é um feiticeiro? O que um feiticeiro faz? Ele senta ali com o tambor e ele começa a bater no tambor. Não é assim? E o que ele faz? Ele está atraindo demônios. Ou para a vida dele, ou para a vida de alguém. Não é? Não é isso que a feitiçaria faz? Então a Bíblia está dizendo que a rebelião é igual um feiticeiro que está batendo tambor ali e atraindo demônios. É a mesma coisa. Então atrair, olha só aqui. A feitiçaria, então. Feitiçaria é atrair demônios sobre si, sobre os outros. Tambores batendo. Isso atrai demônio. Óbvio. Por quê? Porque a pessoa que está fazendo feitiçaria, ela sabe o que ela está fazendo. Sabe ou não sabe, gente? Ela não está sendo enganada. Ela sabe que enquanto ela está ali na roda, não é? Ela está baixando o demônio no corpo dela ou para outra pessoa, ela está atraindo demônio ali. E o demônio vai vir. Isso é fato. Isso é fato. Então isso é feitiçaria. Agora vamos continuar vendo aqui. O que seria adoração a ídolos? Adoração a ídolos. Porque ele igualou nesse texto como tudo a mesma coisa. Tá? Adoração a ídolos. O que ela faz? Ela atrai demônios porque eles querem receber adoração. Rô, passa essa cadeira aqui para mim, faz favor, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Gente, vamos lá, quero que você entenda. Adoração a imagens. Vamos supor que isso aqui é uma imagem. Tá? Isso aqui é uma imagem. Tá? Então, a Bíblia está dizendo que a adoração, quando você adora uma imagem, você está atraindo demônios. O que isso significa? Gente, para você entender. Tá? Sempre, 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 o diabo, ele quis receber adoração. Ele quer, e até hoje ele quer, aquilo que Deus recebe, ele quer isso para ele. Ele quer ser adorado, o diabo quer ser adorado. Tanto é que ele fala para Jesus, se prostrado me adorares, olha o que eu vou fazer aqui para você. Ele queria que Jesus o adorasse, se prostrasse a ele e o adorasse. Tá? Então, o que ele faz quando alguém está adorando uma imagem? O que ele faz, gente? É como se ele sentasse na cadeira e agora ele está recebendo a adoração. Alguém está adorando a imagem. Ah, mas é uma cadeira. Não tem problema, ele vai sentar na cadeira. Ah, é uma imagem. Ele vai entrar dentro da imagem para receber a adoração. Ele quer receber a adoração. Então a Bíblia está dizendo que feitiçaria, culto, adoração a ídolos, é a mesma coisa. Porque ambos estão fazendo o quê? Atraindo demônios. Você está entendendo, gente? Aqui eu estou atraindo um demônio para que ele se posicione aqui para receber adoração. Na feitiçaria, eu estou atraindo demônios para quê? Para que ele venha na minha vida ou na vida de outros. Mas vamos continuar aqui. E a rebelião? Aonde é que entra a rebelião aqui? Olha só. A rebelião é o seguinte. Quando você não é 100% submisso. Vamos prestar atenção. Quando você não é 100% submisso e transparente, o que acontece? Você se afasta debaixo do seu guarda-chuva, debaixo da sua cobertura. Aí a Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor. O que ele fica fazendo? Procurando aquele a quem ele possa devorar.
tá? Então, como você fica sem cobertura, o que aconteceu? Tanto a feitiçaria como a adoração a ídolos, eu estou atraindo demônios. E aqui é a mesma coisa. Entenda uma coisa. Quando você é 100% submisso à sua liderança, quando você é 100% transparente com a sua liderança, você tem uma cobertura sobre a sua vida. Por quê? Porque, e gente, isso sempre vai existir. Você sempre vai poder ter uma liderança sobre você, se você quiser. Ah, pastor, mas a minha liderança nem é tão boa assim. Não tem problema. Porque aqui nós não estamos falando de pessoa e nem de caráter. Você está entendendo? Nós estamos falando sobre princípios da palavra de Deus. Então, se você se coloca em transparência, você entrou debaixo, em transparência e em submissão, você está sendo resguardado. Mas a partir do momento que você não é 100%, igual foi Saul, ele obedeceu, mas não foi 100%. Sabe aquela história? Foi quase, não foi tudo. Então, você até teve uma cobertura, mas você não entrou debaixo. Ou porque você foi rebelde mesmo, ou porque você não quis fazer do seu jeito, e assim por diante. E o que a Bíblia fala, gente? Que o diabo ele está por aqui. Ele está procurando alguém descoberto, a quem ele possa alcançar brechas, a quem ele possa devorar. É isso que a palavra de Deus está fazendo. Então imagina, tá lá, os anjos estão por aí. Só procurando. Daí ele olha, ó lá, tem um lá descoberto, gente. Vamos lá. Achei um que eu posso devorar. Aí ele corre lá, os demônios correm lá. Aí começa a ter todo tipo de ataque, todo tipo de problema. Aí começa todo tipo de problema. Quer seja no ministério, quer seja na vida financeira, quer seja no casamento, quer seja na vida profissional. Começa a ter problema em todas as coisas. E da onde que surgiu? Só porque eu não fui 100% transparente com a minha liderança. Só porque eu não fui 100% submisso à minha liderança. Eu deixei a minha vida escancarada para o diabo, sabe, como uma porta para que ele pudesse fazer o que ele quisesse. Quem está me entendendo, gente? Você entende? E foi isso que aconteceu ali. Sabe, quando Saul não obedeceu completamente, o profeta Samuel falou, olha, o que você acabou de fazer é como se você fosse um feiticeiro, é como se você estivesse adorando, sabe, igual seus inimigos adoram imagens aí, é a mesma coisa. Você atraiu demônios sobre si, você atraiu demônios. Olha que coisa séria, gente. Que coisa séria. Não é? Que coisa séria. Vamos continuar aqui. Arrependimento falso. Arrependimento falso. 1 Samuel, capítulo 15, verso 24 a 25. Gente, lembra que eu falei com você? Eu não estou aqui dando um alerta, um sinal amarelo, não, um sinal vermelho mesmo. Nós temos que ficar muito atentos, sabe, a essas características, sabe, a esses sinais aqui, na nossa própria vida. Porque todos eles mostram qual é a motivação do nosso coração. Quem ama a Deus de verdade aqui, levanta a mão. Amém. Sabe, quando eu fiz essa pergunta, vocês precisaram mostrar para mim, sabe, que vocês amam a Deus, sabe, que o pastor viu, olha, o pastor viu eu levantando a mão, então estou aprovado. Mas você não precisa desse tipo de aprovação, você precisa que Ele aprove você. Você está entendendo? Sabe, você falar para mim que você ama a Deus e você amar a Deus de verdade são duas coisas totalmente opostas uma da outra. São as nossas atitudes, são as nossas ações que vão dizer o quanto nós amamos a Deus, o quanto a nossa motivação ela tá certa ou não. Amém, queridos? Isso é muito sério. Então, arrependimento falso. 1 Samuel capítulo 15, versos 24 e 25. Então disse Saul a Samuel, pequei. Ah, que coisa linda! Ele está assumindo a responsabilidade. Vamos lá. Pois transgrediu o mandamento do Senhor e as suas palavras. Olha que coisa linda, gente. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Sabe aquela pessoa que reconhece o erro até certa parte? Gente, você lembra do Judas? Ele ficou arrependido depois do que ele fez? Fez. Estava super arrependido. Mas ele não se arrependeu verdadeiramente. Aqui, a gente nota claramente que ele estava arrependido não
Não por causa de Deus, mas por causa das consequências dele. Da mancada que ele tinha dado. Não é? Com o profeta, não é? Na questão do seu reino e tudo mais. E eu vou dizer uma coisa para você, gente. O arrependimento falso. Vamos falar sobre dois aqui, o arrependimento falso e o arrependimento verdadeiro. O arrependimento falso, ele sempre é horizontal. Ele sempre é horizontal. Sabe, a pessoa, ela fica muito arrependida porque o líder dela ficou chateado. Porque entristeceu o líder dela. Fica chateado porque entristeceu a esposa, entristeceu os filhos, entristeceu um liderado. Ou está muito arrependido porque está colhendo, sabe que está colhendo aquilo que plantou. Sabe, eu estou arrependido, eu não queria estar colhendo isso. É isso que está queimando o coração. É um arrependimento falso. Baseado nos resultados. Baseado, sabe, nas outras pessoas. Não estou falando que a gente não deve fazer o que é certo com as pessoas. Mas esse não é o arrependimento verdadeiro, queridos. Tá? O arrependimento de Saul, ele foi um arrependimento horizontal. Por quê? Porque ele falou, olha, ele falou para o profeta Samuel, pequei contra você, Samuel. Eu realmente fiz algo errado aí. Mas em momento nenhum. E ele fala, pequei, e ainda ele fala, o teu Deus. Ele não fala nem o Deus dele, gente. O coração dele já estava todo aqui desfocado, a motivação toda errada já. 1 Samuel 15, 25, ele fala, olha só, agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado. Ele estava pedindo perdão para quem aqui? Para o Samuel, gente. Ele queria que o líder dele aprovasse ele novamente. Ele estava buscando a aprovação da liderança. É errado? Não, não é errado. Nós estamos falando sobre motivação, sabe? E ele continua, por favor, sabe, volta comigo. Ele estava com medo de que o Samuel não ia voltar com ele, sabe, para ele se apresentar diante dos anciões, diante do povo. Essa era a preocupação dele. Vai pegar mal para mim se o profeta não estiver do meu lado. Olha a mancada que eu dei, o profeta não vai estar do meu lado. Olha o coração, olha a motivação desse coração. Olha a motivação desse coração. Gente, e o Davi, você lembra do Davi quando ele pecou? Horrivelmente, inclusive. Até talvez pior do que o Saul. O que ele fez? Ele pecou contra a esposa dele, gente, adulterou. Ele pecou contra aquela mulher. Ele colocou um dos amigos dele na frente da batalha porque ele sabia que o amigo dele ia morrer. Assassinato, adultério, seguido de assassinato, seguido de mentiras, seguido de muitas coisas. Mas, qual que foi a diferença aqui? Foi horrível o que ele fez? Foi. Salmo 51, 4, diz assim, olha só, põe aqui para mim. Contra ti, só contra ti eu pequei. Você consegue ver a diferença? Ele ia ter que se consertar com as pessoas, ele ia ter que se consertar. Mas ele reconheceu que contra quem ele realmente tinha pecado era contra Deus. E fiz o que tu reprovas. Ele estava, olha, aqui o arrependimento era vertical, um arrependimento genuíno. Ele realmente, aqui, queridos, ele não queria saber se ele ia continuar ou não sendo rei. Ele não estava se importando com as consequências. O que ele queria era, sabe, ter aprovação de Deus na vida dele. Estava nem aí. Tanto faz se eu vou continuar sendo pastor. Tanto faz se eu vou continuar sendo líder, sabe? Mas eu não quero, Deus, é perder a tua aprovação na minha vida. Senhor, aquilo que mais importa para mim é aquilo que o Senhor está pensando, Deus, ao meu respeito. Deus, aquilo que mais importa para mim, Deus, é o que eu faço e firo o teu coração. É isso, foi isso que aconteceu ali. O arrependimento verdadeiro, queridos, ele sempre vai ser vertical. Sabe por quê? Porque ele se preocupa com Deus. Continuando aqui, outra característica. Um desejo. Um desejo sutil de receber honra. A pessoa fala assim, poxa vida,
não sei o que está acontecendo, eu tenho feito tanto aqui nessa igreja, mas o pastor está reconhecendo os outros, não está me reconhecendo, sabe? Eu que deveria receber ontem, não estou recebendo. O que está acontecendo? Sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Sabe, ficar super feliz quando você não recebe honra. Sabe por quê? Que tipo de honra você está buscando para você? Uma honra terrena ou uma honra lá no céu? Então, quando você não recebe honra aqui na terra, legal, porque você vai receber tudo lá no céu. Porque a Bíblia fala, se você estiver buscando aqui, você vai receber aqui da terra, e lá do céu você vai perder. É isso que a palavra de Deus fala, o próprio Jesus dizendo. Tá? Agora, se o meu coração for, Deus, olha, eu até fico grato que ninguém está me reconhecendo nada, eu continuo aqui nos bastidores, fazendo para o Senhor com todo o coração, porque eu estou fazendo para o Senhor. Deus continua amando a minha liderança, continua amando os liderados, eu até vejo que é o Senhor que está deixando isso nem entrar nunca no meu coração. Deus, obrigado, porque eu não estou nem sendo testado nessa área, eu nem vou precisar depois me arrepender, porque eu não estou recebendo honra. É isso que eu quero mesmo, Deus, eu não quero receber honra. Eu não quero ser reconhecido, Deus, eu não quero. Vocês estão entendendo o coração? Amém, queridos? Mas esse não foi o desejo do rei Saul. Tinha um desejo sutil, ele queria receber honra. Não é? Continuando. Um medo de aceitar desafio, falta de fé. Isso também é uma característica, um sinal vermelho aí que a gente tem que ter aí. 1 Samuel capítulo 17, verso 10 e 11, diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E olha só, continuando o texto. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, olha o que aconteceu. O rei e o povo espantaram-se e temeram muito. Gente, você tem o rei dos reis do seu lado. Aí chega um fulano lá, menosprezando o rei de todos os exércitos. E ele começa a tremer as perninhas lá. Sabe o que é isso? Falta de confiança em Deus, medo de aceitar o desafio. Não, o desafio é esse? Vamos lá, eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está à frente. Deus colocou essa célula para mim, e eu vou vencer, eu vou multiplicar, eu vou crescer. Eu sei que Deus quer que nós alcancemos essa cidade para Jesus. Isso é uma realidade, eu aceito o desafio, vamos lá. Eu sei que Deus está no controle, Deus não me abandona, sabe? É a vontade de Deus, vamos lá. 1 Samuel 17. Saul ficou com medo, gente. Sabe, aquele que não está com a motivação correta, vou te falar uma coisa. Ele não consegue ter fé para mudar situações. Ele não consegue. Para vencer as batalhas. Por quê? Porque o foco dele está em outro lugar. Eu quero parar por causa disso. Eu não quero fazer, eu não quero aceitar esse desafio por causa disso. Por causa disso. Vocês entendem? Agora, quando a nossa motivação é alinhada, Deus, eu quero fazer a sua vontade. O que o Senhor quer, Deus? É isso que é para me fazer? Independente dos resultados, Deus, se deu certo, se não deu, se vai ser assim, eu vou fazer. Deus, é para o Senhor, eu sei que vai dar certo. Vamos lá. Sabe, aceita o desafio. Pessoas cheias de fé, sabe quem são pessoas cheias de fé, gente? Pessoas que estão alinhadas com o Deus do propósito. Sabe exatamente onde eles vão chegar. Sabe, porque tem um Deus que está à frente deles. Então aquele que não tem essa coragem, é bem provável que está com a motivação errada no coração, é bem provável. Sabe, você lembra o Davi? Quando o gigante começou a enfrentar o povo de Deus, vocês lembram o que aconteceu? O que surgiu dentro dele ali, gente? Uma ira santa. Ele falou, que negócio é esse? Que negócio é esse? Aonde que vem o incircunciso contra o rei dos reis, o rei de toda a terra? Que negócio é esse? Aí o que ele faz? Ele toma a frente, gente.
Ele pega algumas pedrinhas ali no rio, uma funda, e ele sabe que o negócio vai acertar na testa do gigante. Ele sabe. Por quê? Porque ele sabe o Deus que ele tem. Ele sabe o Deus que ele tem. E queridos, eu quero dizer uma coisa sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você vai vencer em nome de Jesus. Você já é uma bênção, viu? Encha o teu coração de fé, encha o teu coração da motivação correta e você vai alcançar grandes sonhos, grandes milagres de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Continuando, não gosta de ver os outros honrados. Não gosta de ver os outros honrados. 1 Samuel 18, versos 6 ao 9. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel, o que elas fizeram aqui? Elas foram ao encontro do Saul. O Davi tinha feito lá, gente, uma coisa maravilhosa, sabe? Tinha ferido os filisteus e tudo mais. Aí as mulheres chegam para o Saul, olha o que elas falam, saíram ao encontro do rei Saul. Aí o que ele imagina? Poxa, até agora sou eu que estou recebendo todo elogio. Saul matou milhares, não é isso? Então elas vão vir cantando de novo. Aí o que acontece? Saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando com tambores, com júbilos, com instrumento de música. Agora sim eu vou receber um grande elogio da parte delas. Elas vão reconhecer que eu sou o rei, que tudo aconteceu porque eu sou o rei. Mas vamos ver o que acontece aqui. Verso 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Meu Deus do céu. Quem está procurando receber honra? Ouve um negócio desse, gente? A cara se muda completamente. A pessoa está super na expectativa, sabe, de ouvir algo ali. Aí a expectativa muda completamente. O semblante muda. E olha só o que aconteceu com o menino birrento aqui, gente. Então, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele não gostou. O menininho birrentinho não gostou do que aconteceu. E ele disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Olha que menino birrento, gente. Sabe? E o que deveria ter acontecido aqui? O Davi, aliás, o Saul, deveria ter se alegrado com a pessoa que ele estava levantando, um sucessor de sucesso ali. Se algo estava acontecendo, foi porque ele acreditou no Davi. Vai lá, Davi, que você vai matar. Ele deveria estar se alegrando. Se ele fosse humilde de verdade, gente, sabe o que ele teria feito ali? Se tivesse a motivação correta, ele ia até querer aprender com o Davi. Poxa, Davi, me conta aí como é que você fez, cara. Eu quero aprender com você. Qual foi a estratégia de guerra que você usou ali? Aprende. Gente, sabe, nós não somos uma ilha, sabe? Nós não precisamos viver sozinhos. Nós podemos aprender uns com os outros. Amém, gente? Aquele que está dando certo, aquele que está vencendo, aquele que está tendo estratégia de evangelismo, de consolidação. Vamos aprender uns com os outros aqui. Amém, gente? Vamos aprender, vamos ter a motivação correta. Tudo é para o reino de Deus. Tudo é para Ele, não é o nosso reino. Não é para mim, não é para você. É o reino de Deus. Amém, queridos? E estamos quase finalizando aqui. Entrada de demônios. Foi o que aconteceu. E 1 Samuel 18:10, eu vou ler bem rapidinho, tá? No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Olha só, aquilo que ele fez lá realmente aconteceu com ele, né? Ele teve uma crise de raiva em casa e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. E, por fim, morte. Morte, uma das características. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Ele ainda se suicidou. Morte. Que física, mas quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Espiritualmente, queridos. Agora,
Pastor, e agora? Meu Deus do céu, que palavra dura. Que palavra dura para o meu coração. Sabe, será que tem solução para a minha vida? Eu até me identifiquei com várias características. Talvez eu fiz muito disso. Talvez eu estou fazendo isso no momento sem perceber. Meu coração a minha motivação, pastor, estava erradíssima. Não estava alinhado com a vontade de Deus. Mas e agora? O que vai acontecer daqui para frente? É o fim? Não tem mais jeito? Eu quero dar uma boa notícia para você, queridos. O nosso quarto ponto aqui, eu quero encerrar aqui. Existe uma solução, tá? Existe uma solução. Eu vou falar 4 pontos aqui para você. Primeiro, reconhecer que, infelizmente, muitas vezes houve a motivação errada ou desfocada no coração. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ser honesto, tá bom? Ser honesto com você mesmo, sabe? E reconhecer, poxa, olha, eu pisei na bola. Gente, eu piso na bola, você pisa na bola. Nós não somos perfeitos. Às vezes o nosso coração está desalinhado por desatenção, por atitude errada mesmo. Agora, o que nós temos que fazer diante de uma palavra dessa? O que você tem que fazer? Você tem que, talvez o seu tempo a sós com Deus, ir lá e falar, Deus, me perdoa, por favor. Eu tenho estado errado com a minha motivação por tantas coisas, Senhor. Eu tenho errado e falhado nessa hora. Sabe? Só assim Deus vai te ajudar. Agora, se você estiver arrependido por causa dos resultados, você lembra do arrependimento horizontal? Deus não pode fazer nada. Ele só pode intervir, assim como ele interviu na vida do rei Davi, porque ele reconheceu que ele havia pecado contra Deus. E só contra Deus. Segunda coisa aí, um arrependimento profundo. Quanto mais profundo o arrependimento, presta atenção, tanto mais profunda e gloriosa será a transformação da nossa vida. Sabe? Gente, eu quero usar a ilustração aqui de uma cebola. A cebola não tem várias camadas? Tem ou não tem? Sabe, às vezes você já se arrependeu uma situação, mas o arrependimento profundo, às vezes você vai descobrir que existem camadas de arrependimento. Às vezes você vai levar para um nível muito mais profundo, sabe? Cada vez, quanto mais você conhecer o coração de Deus, sabe, mais aquilo vai te moldando. Quanto mais arrependimento, sabe, mais Deus vai realizar na sua vida. Mais vai realizar. Eu quero dizer uma frase aqui para você, olha, arrependimento superficial gera transformação superficial. Agora, um arrependimento profundo, ele gera uma transformação profunda. Amém? Terceiro, agora você receba perdão, queridos. Deus, ele te perdoa. Amém? A Bíblia diz em João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você confessar, se você arrepender, sabe, profundamente, com Deus, fala, Deus, eu tenho falhado contigo, Senhor. E por fim, induzir o seu coração até a motivação correta. Sabe, é sempre uma escolha. É uma escolha. Se você falhou, se você pecou, você pode, sabe, chegar em Deus e falar, Deus, olha, às vezes meu coração ele está desfocado, mas eu decido, sabe, levar o meu coração nessa direção, Senhor. Eu decido nesse momento me arrepender. Eu decido, Deus, buscar o teu perdão sobre a minha vida. Deus, porque eu tenho pecado contra o Senhor, não é contra as pessoas. Eu vou me acertar com quem quer que seja. Eu vou tomar a atitude correta, mas Deus, eu tenho pecado contra o Senhor. Contra o Senhor somente eu tenho pecado. Sabe, leva o seu coração nessa direção.